Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um capítulo do Novo Testamento. Nós estamos iniciando o estudo na carta de Paulo aos Efésios. Na ordem canônica, Efésios é o 10º livro dos 27 do Novo Testamento. Primeiro nós temos Mateus, depois Marcos, Lucas, João, o livro de Atos, a Epístola de Paulo aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, a 10ª carta. Então, nessa carta de Paulo, ele se dirige à igreja dos Efésios, né? Os manuscritos mais antigos, no primeiro verso, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, essa frase que estão em Éfeso não aparece em alguns manuscritos, só aparece assim em alguns manuscritos mais antigos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E fiéis em Cristo Jesus. Então a palavra que estão em Éfeso, aparece em outros manuscritos, mas não nos mais antigos. Alguns até acham que talvez seria uma carta circular ou talvez seria a carta aos Laodicenses, mencionada por Paulo em Colossenses 4,16, dizendo a igreja de Colossos. E depois aqui veio de Laodiceia a lei de avós, mas depois em alguns manuscritos aparece em Éfeso. A maioria aceita, claro, a autoria de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A palavra em Cristo aparece 36 vezes nessa epístola, em apenas 6 capítulos, 36 vezes em Cristo, mostra que a igreja e os fiéis, ou os santos e fiéis, devem estar em Cristo Jesus. A vós, Paulo diz, graça e paz. Graça é a saudação comum de Paulo em todas as epístolas. A graça sempre vem antes da paz. Quando a graça de Deus se manifesta e nós cremos e recebemos a graça, aí vamos ter paz da parte com Deus, com o Pai, A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nosso Pai, Deus é Pai, através de Jesus Cristo, e da do Senhor Jesus Cristo. Verso 3, agora Paulo vai falar das bênçãos espirituais. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Seria uma bênção se Paulo tivesse listado todas as bênçãos espirituais. Mas existem várias bênçãos espirituais, como os dons espirituais que Deus dá à sua igreja, o poder, a graça, não é? O fruto do Espírito. Mas vamos ver algumas bênçãos, não é? Por exemplo, a bênção da união. É uma bênção. Salmo 133, verso 1 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Outra bênção que nós recebemos, a bênção da proclamação do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A bênção de poder proclamar, anunciar a salvação aos homens. Outra bênção que nós vemos, a bênção da expansão do reino de Deus. Paulo levava o evangelho, hoje nós continuamos levando o evangelho a diferentes lugares para que o reino de Deus se expanda. A bênção também da comunhão, Nós, no partir do pão, no beber do cálice, a bênção da comunhão. A bênção de ter nossas orações ouvidas em nome de Jesus, A bênção de toda sorte de bênção que vem sobre as nossas vidas. A bênção que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, são bênção. A bênção também da glorificação, A bênção de termos a comunhão com o Espírito Santo e tantas outras bênçãos que nos é dada.
bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nos abençoou, não é que irá abençoar, já abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Note como Paulo fala que nos elegeu. A eleição é da igreja, não é? Paulo inclui a igreja, nos elegeu a igreja, todos que fazem parte da igreja foram eleitos. Muita gente faz uma confusão com a doutrina da eleição, dizendo que Deus escolheu alguns para ir para o céu, outros para ir para o inferno, né? Aí até confunde a palavra predestinação. Deus predestinou. Note que aqui fala no plural. Deus nos elegeu. A eleição de Deus é feita antes da fundação do mundo, para que fôssemos. Olha para que Deus nos elege. Deus elege a igreja para que nós fôssemos o quê? Santos. Deus quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a eleição da igreja é a eleição para a santidade, é a eleição para vivermos em amor. E nos predestinou, presta atenção, nos, no plural de novo, não é me predestinou, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então nós somos adotados como filhos de Deus pela adoção, mas isso aqui não tira o livre-arbítrio. Predestinação é algo que Deus já determinou antes, né? Predestinou. Tem muita gente que faz confusão. Não, Deus predestinou. Nós que somos os salvos, fomos predestinados por Deus. Olha só, nos predestinou, plural. Está falando da igreja toda. Predestinou, nós somos predestinados. Predestinado é decidido o destino anteriormente. Por exemplo, eu vivo em São Francisco. Eu posso chegar no aeroporto e tem lá um avião saindo para Los Angeles. Qual é o destino? Já tá, o avião ainda não saiu, ainda está no chão, mas já está predestinado a ir a Los Angeles. E pode ter outro avião marcando Seattle, né? Los Angeles está para o sul, Seattle para o norte. Os dois aviões estão aqui, depende de qual eu vou entrar. Não é? Eu tenho livre acesso para entrar. Eu posso entrar no de Los Angeles, eu vou parar em Los Angeles. Se eu entrar no de Seattle, eu vou parar em Seattle. Predestinação é isso, é que Deus já determinou o destino antes. Não é que Deus falou, não, você vai para cá, para o céu, e você vai para cá, para o inferno. Se nós fôssemos pensar assim, Deus seria injusto. Deus escolheria alguém, os da soberania vai e diz assim, não, mas isso tem a ver com a soberania de Deus. Não, meu querido, Deus dá o direito de escolha. Deus manda que todos os homens se arrependam. Deus quer a salvação de todos. O problema é que nem todos aceitam a salvação. Agora, o que Deus predestinou para a igreja? Deus elegeu-nos antes da fundação do mundo. Não é que Deus me escolheu antes de o mundo haver. Não, Deus elegeu a igreja, porque o plano de Deus, a igreja, estava escondida em Deus, oculta em Deus antes da fundação do mundo. Deus elegeu a igreja para que esse povo que fosse pertencer à igreja fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. E Deus já predestinou que os que viessem para a igreja, predestinou para serem filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós somos adotados por Jesus Cristo. Ao crer em Jesus, nós fazemos parte da família de Deus, nos tornamos filhos de Deus para adoção. Essa é a predestinação para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito seria a benignidade do nosso Deus, né? Da sua vontade. Então, Deus, o Pai, nessa epístola, presta atenção o que acontece aqui do verso 1, 3, 4 e 5. Olha o que o Pai faz. Primeiro, o Pai nos abençoa, não é? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
Então o Pai nos abençoa. Segundo, o Pai elege. O Pai elegeu, Deus nos elegeu. Terceiro, o Pai predestina, já determina o destino anteriormente. Em Efésios 2:8, o Pai também é que salva, não é? Pela graça sois salvos. E Efésios 6:11 e 12, o Pai nos fortalece para nós colocarmos a armadura de Deus. Por que que Deus faz isso? Para louvor e glória de sua graça. Nós sempre vamos dar louvor e dar glórias a Deus pela sua graça, não é? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O amado é Cristo. Nos fez agradáveis a si no amado Jesus. Em Jesus, presta atenção, em Cristo, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção significa o pagamento da nossa dívida, o pagamento de nossos pecados pelo sangue de Jesus. E não só a redenção, o pagamento, mas a remissão das ofensas. Remissão, foi removida as ofensas. Nosso pecado foi coberto, nosso pecado foi tirado em Cristo, segundo as riquezas da sua graça. Isso Deus faz pela sua graça, não porque nós merecemos, mas porque Cristo fez a obra redentora nossa no Calvário e que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. A obra da graça vem acompanhada da sabedoria e prudência. E aí, verso 9, vai falar de mistério. Mistério é uma palavra que aparece na carta aos Efésios, sabedoria também, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Vontade também é outra carta, a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, de novo, que propusera em si mesmo. Qual é esse beneplácito? Qual é esse mistério da vontade de Deus? Vamos ver, verso 10. De tornar a congregar em Cristo. Olha só, em Cristo todas as coisas. Então, em Cristo, ele realiza a redenção. Em Cristo, ele realiza e congrega novamente todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Plenitude dos tempos. Outra palavra-chave que Paulo usa, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos na plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então ele torna a congregar em Cristo todas as coisas que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos a herança de Deus. E a prova disso é que ele nos deu do seu Espírito, havendo sido predestinados conforme o propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A palavra vontade aparece diversas vezes nessa epístola, não é? A sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Deus para a sua igreja, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. De novo, para o louvor da sua glória. No verso de número 6, Paulo diz para o louvor e glória da sua graça. Agora no verso 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Qual é o propósito de Deus? O louvor da sua glória. Deus quer que a sua glória seja louvada por aqueles que foram adotados nessa família, por aqueles que foram redimidos por Cristo. Para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós temos a esperança, nossa esperança é Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Esse evangelho que nós pregamos, esse evangelho que nós anunciamos, é o evangelho da salvação. De acordo com Paulo, é a palavra da verdade.
e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo nos sela, não é? O Espírito Santo vem morar no crente, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção. O penhor da nossa herança. Deus nos dá o seu Espírito como penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, de novo, para o louvor de sua glória. Note que tudo que Deus faz tem um propósito, o louvor da sua glória. O louvor da sua glória. Verso 6 fala o louvor da sua glória. Verso 12, o louvor da sua glória. Verso de número 14, final, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Pelo que ouvindo, né? A fé. Interessante, ouvindo. Paulo tinha estado em Éfeso, né? Alguns, quando pegam esse verso, perguntam se o escritor é de fato Paulo, ou se alguém escreveu no nome de Paulo, porque parece que não tem direção certa a carta, parece que a carta ouviu falar da fé, Paulo esteve lá, né? Mas pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Bom, Paulo fala aqui, verso 12, esperança. Paulo também fala aqui de fé, verso 15. E Paulo fala de amor, fé, esperança, amor. Esses três temas ou três virtudes, elas caminham juntas. Muito bem, verso de número 16. Diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, nas orações, Paulo sempre estava dando graças a Deus pelos irmãos de Éfeso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Preste atenção o que Paulo orava para os crentes, para que tivesse o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, não é? Que maravilha! Nós ter mais conhecimento de Deus, nós termos o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos no vosso entendimento. Uma coisa para entender as coisas de Deus tem que ter iluminação, tem que ter revelação, tem que ter sabedoria. Não é? Para entender a palavra de Deus, a sabedoria, a revelação, a iluminação e a inspiração caminham juntas como meios de nós entendermos e conhecermos melhor a vontade de Deus, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Note quantas vezes Paulo fala herança, não é? Nós somos herança, herdeiros de Deus, herança. Paulo menciona a herança que nós fomos feitos nele, verso 11, também fomos feitos herança aqui. Verso de número 14, o Espírito qual o penhor da nossa herança. E agora de novo, né, no verso de número 18, da glória da sua herança. Verso 11, herança. Verso 14, herança. Verso 18, herança nos santos. A igreja é a herança de Deus nos santos, a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o poder de Deus, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. A força de Deus vem sobre nós, a graça, nós somos herança, temos essa herança de Deus, já vamos herdar todas as bênçãos espirituais que manifestou em Cristo,
ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Não é? Cristo está sentado à direita de Deus e vive para interceder por nós. Olha o que Paulo vai dizer: manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Parece que aqui Paulo menciona 4 ordens ou hostes angelicais: principado, poder, potestade e domínio. Cristo está acima de tudo, não é? E de todo nome que se nomeia. O nome de Jesus é maior do que todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, o século presente e o século vindouro. Verso de número 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Paulo vai falar mais do cabeça da igreja na carta aos Colossenses, mas aqui ele menciona que Cristo é o cabeça da igreja. Efésios é a epístola da igreja. Colossenses é a epístola da cabeça da igreja, não é? Cristo é o pastor da igreja, Cristo é que edifica a igreja, Cristo é Senhor da igreja, Cristo é o esposo da igreja e Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pela igreja. A igreja é um corpo, não é? É um corpo espiritual, é um corpo eterno, é um corpo místico, né? Porque é misterioso, é um corpo singular, é um corpo sofredor, é um corpo universal e é um corpo vivo, a igreja. Tudo isso é a igreja, que é o seu corpo. Cristo é o cabeça, verso 22, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que versos maravilhosos Paulo está mencionando, né? Ele pede que a igreja tenha conhecimento, espírito de sabedoria, de revelação, que seja iluminado o nosso entendimento para as riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Nós somos a herança de Deus. Cristo nos comprou, Cristo nos resgatou, Deus nos dá o seu Espírito, o Espírito de poder, de graça. Cristo sentou-se à destra de Deus, está à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, potestade, domínio, não só e todo nome, não só nesse século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, onde Cristo é o cabeça e que seu corpo, a igreja é o corpo, da plenitude daquele que cumpre todas as coisas, tudo em todos. Que coisa maravilhosa, que carta tremenda, que louvores aqui. Eu espero que você pare um pouco, medite nessa carta. Há muita coisa boa aqui para se estudar e para se meditar, não é? Dessas bênçãos espirituais. Cristo, o autor da nossa redenção, nos comprou pelo seu sangue, está à direita do Pai, todas as coisas lhe são sujeitas e Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Com isso nós terminamos o primeiro capítulo de Efésios. Nós vamos voltar falando do segundo capítulo de Efésios, dessa graça salvadora, dessa redenção que nós temos no amado, não é? Do seu sangue que nos purifica. Vai falar Paulo aqui do estado em que nós estávamos antes de salvação. Capítulo 2, estávamos mortos em nosso pecado, mas o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, ressuscitou a nós. Graças a Deus. Bom, com isso nós terminamos. Ajude-nos a divulgar no nosso canal.
se tem sido de bênção, que você mande esse vídeo para seus amigos, para que a palavra de Deus seja mais divulgada. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco e o amor de Deus, nosso Pai. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini.